Nós estamos aqui para escutar uma conversa muito especial que nós vamos ter hoje. Eu sou Madalena Monteiro, estou aqui com a Inês Brechtel e a gente está aqui organizando para o Boca do Céu esse ano, né, a edição de 2022, e nós temos um foco especial em cima da questão da língua, do português, da lusofonia. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com um ilustrador, Ângelo Abu. O Ângelo vai contar para a gente sobre uma experiência muito interessante que ele teve em Moçambique, né? De se aproximar de uma outra cultura com a mesma língua, né? Com a língua materna, mas uma aproximação que trouxe para ele, com certeza, experiências completamente diferentes com a língua. O Ângelo é mineiro, mas como ele diz aí em algum lugar, ele mora na mochila dele, porque ele anda para tudo quanto é lugar, e já está assim com muitas experiências em outros lugares, inclusive na página dele, né? Tem um ponto especial onde ele traz um pouco as ilustrações, as inspirações que os lugares vão suscitando nele, e a gente vai conversar um pouquinho com o Ângelo. Ângelo, você quer contar um pouco mais de você antes de falar especificamente da experiência de Moçambique? Pode ser. Aham. É, boa tarde, né, para todo mundo, para vocês. É, então, eu venho trabalhando com ilustração desde os 20 e poucos anos. Assim, desenho desde criança, né? E sempre quis trabalhar com ilustração. Inicialmente, eu comecei a estudar psicologia já pensando no universo dos livros, assim, no conteúdo, né? Já pensando em dar um caráter mais profundo para as histórias, acabei indo para psicologia, mas no decorrer do curso eu fui percebendo que ele não cumpria muito bem essa função. É assim, quem estudava psicologia era para trabalhar com psicologia mesmo. E, e em paralelo a isso, eu fiz uma oficina de ilustração num festival de inverno aqui em Ouro Preto. E o resultado da oficina ele acabou sendo publicado pela editora Formato na época, na década em 95. E aí eu acabei mudando de faculdade, passei para Belas Artes e comecei a ilustrar profissionalmente enquanto estudava. Aí venho e assim, nos últimos anos eu comecei cada vez mais a fazer projetos autorais, né? Escrever e ilustrar o livro inteiro. É, isso que você falou de ser meio nômade, isso antes da pandemia, né? A pandemia deu uma reviravolta de novo, assim, na minha vida, assim, mas em 2006 que eu percebi que eu podia trabalhar de qualquer lugar. E, e comecei realmente, me desfiz de tudo que me mantinha aqui em Belo Horizonte e comecei um estilo de vida nômade. Aí, e sempre que possível, eu tentava transformar o que eu vinha aprendendo com os lugares em algum projeto, algum trabalho. Esse de Moçambique em especial, assim, foi interessante que de repente parece que Moçambique me escolheu. Assim, eu estava viajando, sempre quis ir para os países, conhecer a África de um modo geral, né, viajar pela África, e em particular os países lusófonos africanos, né? Acabou que eu já fui em Cabo Verde também. Depois eu falo um pouquinho da. Eu fiz um trabalho na escola lá também com as crianças. Depois eu até falo um pouquinho dessa. Faço essa comparação do que eu percebi. Mas em 2016, eu recebi um convite da Companhia das Letras para fazer 15 capas para os livros do escritor Mia Couto, né? Escritor moçambicano Mia Couto. E achei incrível o convite, assim, já gostava muito dele. É, e fui e fiz as duas primeiras capas, que na verdade era uma espécie de teste para saber se eu ia pegar as 15 mesmo. Fiz e eu percebia que eu, assim como eu acho que a maioria dos brasileiros, a gente
a gente não sabe muito bem a diferença cultural entre cada um dos países africanos, né? A gente sempre recebeu informações sobre a África como se fosse um país, né? Não um continente, né? Assim, então, desde a padronagem, desde a estética até todo o universo imaginário para mim era muito monolítico, assim, né? Muito uma coisa só. Aí eu senti que eu precisava ir para lá mesmo para fazer essa pesquisa, para fazer um trabalho mais legal. E acaba que eu conto isso muito nesse livro que eu estou lançando agora, né? Que é o Sombra da Mangueira, que é o resultado dessa viagem, né? Ele eu conto é um livro meio ele parte da realidade, né? Eu meio que me transformei em personagem, meio não, eu me transformei em personagem e conto isso que eu estou contando na introdução do livro, que para fazer essa viagem eu acabei entrando em contato, acabei fazendo uma pesquisa em Moçambique, onde que eu me hospedaria, como que seria essa viagem. Tentei entrar em contato com o próprio Mir Couto, que o pai dele era um poeta e acabou criando uma fundação em Maputo, que é a Fundação Fernando Leite Couto. E é um centro cultural. Já acontece vários eventos, aí eu cheguei a entrar em contato com eles e fiz outros contatos. Acabei recebendo muitas dicas de rede social de quem estaria em Moçambique que poderia me ajudar nessa viagem. E acabei entrando em contato com esse Centro Racumana, que é um centro filantrópico que faz trabalho social, diversos trabalhos, desde amparo à população com diversas doenças, assim, desde assim, fornecimento de remédios, de assistência psicológica, até aula de matemática, aula de trabalhos manuais, e oficinas diversas, várias aulas que agora não sei citar, mas oficinas diversas com artistas e profissionais diversos que eles recebem. E eles, às vezes, hospedam esses profissionais e fazem esse escambo, né? E a gente oferece oficina em troca dessa hospedagem linda, assim, muito calorosa que eles me deram. Elas, porque são irmãs, eles são irmãs mercedárias, tá relacionado com é uma instituição filantrópica, mas com raízes católicas. Só que eu tive total liberdade, o fato de ter essa relação com a religião não interferiu nem um pouco no conteúdo do que eu me propus a fazer lá com eles. Então, assim, elas foram super receptivas e legais com a minha ideia de fazer essa oficina de ilustração lá com eles. A gente ficou com uma curiosidade que Uhum. foi a curiosidade de essa aproximação que você teve tão forte, né? Acho que mais próxima com crianças, né? Crianças, adolescentes, talvez pré-adolescentes, e a gente ficou com uma curiosidade assim de como é que foi você se aproximar dessa cultura, né? Como você disse, a gente às vezes sabe pouco, né? Porque a África é todo um lugar com tantas singularidades e a gente sabe tão pouco. Como é que foi para você essa aproximação a essa cultura por meio do olhar da criança, né? Nesse contato direto com ela, nesse trabalho que você propôs com as crianças? Então, aí eu cheguei lá no Centro Racumana, né? Elas me receberam lá na casa porque tem a casa e a escola, assim. Eu fiquei na casa onde as irmãs vivem e fui dar oficina lá no centro. E cheguei lá, assim, a recepção, os meninos fisicamente me abraçaram mesmo, fui abraçado por 20 crianças ao mesmo tempo, assim, são incríveis em calor humano. E muito receptivo, e conhecem muito sobre o Brasil, através da televisão. A televisão realmente
passa muito da televisão brasileira na TV aberta e, e na TV a cabo tem a Globo, Record, tem integralmente, eles assistem as mesmas coisas que a gente, os jornais, então eles conhecem muito o Brasil. E estavam muito curiosos a meu respeito, assim, tanto quanto eu a respeito deles, né? E, e eu cheguei e propus logo, assim, minha relação com criança sempre da vida sempre foi assim, eu trabalho para eles, né? Porque eu lembro do meu fascínio com revista em quadrinho, com livro, com desenho animado quando eu era criança. Então, eu aprendi a desenhar para um dia fazer esses para fazer quadrinho, livro, etc. E animação, acabei me formando em animação e já trabalhei também com animação. E quando eu cheguei lá aí eu cheguei e propus para eles da gente sair da sala ir para o pátio, para a sombra de uma árvore, que eu até chamo o livro de A Sombra da Mangueira, né? A com crase, A Sombra da Mangueira, que a gente armou as esteiras assim embaixo dessa árvore e pedi para eles assim começarem a contar histórias. Liguei o gravador casualmente e pedi para eles contarem histórias, mas não pensando já nisso tudo que viraria um livro, etc. Pensando que para eles como ponto de partida, para eles começarem a ilustrar, eles tinham que ter assim eu gostaria que eles ilustrassem algo que partissem deles, né? Não que eu chegasse com os textos prontos e que fosse relacionado com a vida deles, com a cultura deles. E eu liguei o gravador e pedi para eles contarem, dando total liberdade. Assim, falei que eles podiam inventar, que eles podiam contar histórias que eles conheciam, que as avós e mães contavam. E eles começaram. Eu liguei o gravador e realmente assim eu fiquei surpreso com a fluência deles. Assim, parece que eles estão acostumados, que eles contavam histórias diariamente, que eles começaram a contar com muita fluência e muito interessante que no meio, no decorrer da história, eles passam assim da prosa para o canto. Então, assim, eles estão contando, de repente entra uma música, depois volta para a prosa. E passava do português também para o Xangana, para o Honda, para as línguas nativas, as línguas originais deles. Eles faziam essa mistura, principalmente quando abriam aspas, quando algum personagem estava falando. Mas não só. Às vezes, quando tinha uma frase mais sábia, ou quando era um feitiço sendo pronunciado. Então, eles faziam essa transição, essa mistura de línguas que eles até, numa das gravações, eles até me perguntam se podia, posso falar em Xangana? Falei, não, por favor, porque fica lindo, fica muito rico, né? Que é uma diferença para a gente, né? Que no Brasil as línguas ficaram restritas a algumas aldeias, né? Nem todas eles a língua se manteve, né? E nem todas as aldeias a língua se manteve. Então, assim, no Brasil ficou uma coisa muito restrita, mas em Moçambique não. Em Moçambique o português é a língua oficial, mas acaba que que é a segunda língua, assim, que cada um, a língua que eles aprendem em casa, que eles falam em casa, é a língua. São diversas, são diversas línguas, mas dependendo da região. Mas lá em Maputo, onde a gente estava, tem o Xangana e o Honda, que são as duas línguas principais. Então, assim, tinha o tempo inteiro essa mistura de língua, assim, essas histórias bilíngues, né? E com a música. Então, eu achei muito lindo, assim, terminou o primeiro dia, eu fiquei encantado e, e acabou, assim, acontecendo na oficina, assim, gravando, diariamente a gente gravava e no final eles ilustraram e essa primeira viagem que eu fiz para Moçambique, que foram duas, terminou com eles pintando um grande mural, né, lá no Racumanda. Eles pintaram as paredes da escola. E
E eu voltei para o Brasil assim, já assim, com a minha pesquisa para as capas do Minha Couto feita, né? Missão cumprida. Continuei fazendo as capas do Minha Couto, mas as histórias deles eu vira e mexe eu via, elas ficaram germinando em mim. Assim, falei, eu fui percebendo que tinha um potencial para virar um livro também, né? E no ano seguinte acabei voltando. Ângelo, eu achei curioso que você falou que a gente supunha, né, que foram muitas mais histórias do que as que foram selecionadas para o livro. Como é que foi esse processo da seleção? Porque a gente escutou e leu também, né? Nos dá a impressão que as selecionadas são as que se aproximam mais de algo que está relacionado aí à tradição oral, a algo mais, vamos dizer, de uma fabulação que não está muito ligada à televisão. Essa é a impressão que a gente tem. Uhum. Passou por esse viés, assim, a seleção? É, Como é que foi? uhum. Sim, eu procurei. Foi difícil fazer essa seleção. Algumas doeram mesmo de tirar, assim, que eram muito lindas. Mas só para explicar, terminar de explicar o que foi o livro, porque assim, quando eu voltei em 2016, eu percebi que tinha potencial para virar um livro, marquei um retorno no ano seguinte e, e ao mesmo tempo que eu marquei esse retorno, eu mandei um projeto para a Embaixada do Brasil em Moçambique, para fazer uma exposição com eles, porque eles tinham um talento também imenso como ilustradores, não só como narradores. Então, eu fiz esse projeto para fazer uma exposição lá no Centro Cultural Brasil-Moçambique, que é dentro da Embaixada do Brasil em Maputo. E nada da resposta, já estava dando o tempo que eu tinha combinado lá com as irmãs de voltar, que eu tinha combinado no meio do ano, e acabei indo. E quando eu estava lá, eu recebi a resposta de que tinha sido aprovado, que eles pagariam a passagem, eu acabei perdendo a passagem porque eu já estava lá, mas eles deram eles produziram uma exposição lá na embaixada e deram uma contribuição em dinheiro também que eu dividi lá com as irmãs para a estruturação lá deles. E então eu fiquei mais 40 dias em 2017 fazendo tudo que eu tinha feito de novo, pedi para eles contarem de novo histórias, dessa vez eu gravando de um modo com mais atenção, assim, mais voltado para um livro em potencial. E então o resultado foi a exposição, que foi linda. Eles venderam, fizeram quadros, venderam tudo. Foi super sucesso. Fomos em uma rede de um programa de televisão, rádio. Foi incrível. E voltei com esse material para fazer o livro. É, E o tempo inteiro eu tinha, porque eu vejo muito, eu já ilustrei, inclusive, outras lendas africanas e acompanho muito o que é produzido no mercado editorial, assim, muito, e todas elas são lendas mesmo, que existem, muitas delas com uma lição de moral, uma lição, né, de moral mesmo, ou uma sabedoria ali, e histórias consagradas. E no caso deles, me interessava muito mais a maneira como eles contavam do que a história em si. Então, quando eu cheguei para a editora para propor, assim, eu achei o que tinha de diferente para outras histórias que eu vinha acompanhando era esse elemento da maneira deles contarem, da voz deles, o sotaque, isso tudo que eu mencionei, né, anteriormente, assim, né, da música, da língua misturada. E, propus de fazer esse formato assim, do livro impresso, mas de modo que os áudios ficassem online à disposição do leitor, né? Então eu fiz uma pequena adaptação. Muitas vezes para a história ficar, às vezes ouvindo, ela tem esse sentido, mas na hora de passar para a linguagem escrita,
eu precisava deixar alguma coisa um pouco mais explicada, ou colocar um final determinado que na parte falada não tinha. Então, eu dei só essa arredondada na parte para a versão impressa, mas sem perder de foco isso da maneira como foi contado. Então, eu usei esses dois critérios. Quando a história estava muito nonsense e eu achava que não ia funcionar no livro escrito, ela acabava sendo colocada de fora, mesmo tendo tido um áudio maravilhoso. Então, algumas doeram muito mesmo tirar, porque eles era contado muito lindamente, mas terminava muito de repente, e não funcionava. Eu até fiz um teste, assim, tinha algumas a mais, assim, quando eu apresentei para a editora, e assim, eu debati isso muito lá na editora também, com a Renata da Perópolis, e a gente foi chegando nesse formato final, sabe? Isso que você falou também, assim, quando estava muito um universo pop, assim, muito parecido com o nosso, assim, com muita influência da televisão, eu dava privilégio para essas que revelavam mais a cultura deles. A presença do feiticeiro, da figura do feiticeiro, né, que eles sempre trazem. Enfim, então o critério foi esse, assim, tanto eu fiz esse balanço entre a que estava muito bem contada com o que fazia o mínimo sentido, né? Tem a última história, por exemplo, o áudio dela é longuíssimo, que é deixa eu ver, essa aqui, a última coisa do Moisés, né? O áudio dela é longuíssimo, eu coloquei ele na íntegra. No começo até pensei se eu ia editar o áudio para ficar mais próximo da parte escrita, porque eu tive que para transportar para a linguagem escrita, eu tive que tirar umas partes, que ela ficou muito longa, né? Mas que ouvindo é maravilhoso. E então eu fiz esse equilíbrio, né, entre o oral e o escrito. Eu ia perguntar uma curiosidade nossa, né? Que a gente ficou encantada com essa ideia que você traz, né? Que o personagem principal do livro é a língua, né? E o Uhum. livro como um objetivo, né? Algo que quer trazer a possibilidade de celebrar essa beleza do diferente, né? E é curioso porque ao mesmo tempo tem uma igualdade, né? Porque é o português, e tem uma diversidade porque é em outro país e é um português aí povoado por uma porção de outras línguas, né? Que, como você disse, às vezes são mais faladas até que o próprio português. Aí queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, porque a impressão que a gente tem é que você teve uma experiência com a língua portuguesa que foi de outro nível, diferente do que a gente tem assim falando entre nós brasileiros, né? Ou mesmo com as pessoas de Portugal, talvez seja diferente. Em Moçambique, parecia que eu estava até no Brasil da minha infância, assim, não sei, primeira familiaridade da língua, assim, me senti em casa, mas a comida, assim, muita comida à base de mandioca e da folha da mandioca, inclusive, e essa paixão por novela, é um país muito católico, a cidade, assim, tem uma arquitetura, a cidade de Maputo está à beira do mar, assim, tem uma arquitetura, tem umas casinhas Art Deco que me lembram muito alguns lugares da Bahia, que eu passei minha infância também, que eu passei em Porto Seguro parte da minha infância. É, Enfim, eu me senti muito em casa, assim, chegando lá, e muito bem acolhido por todos, assim. Então, assim, eu tinha mencionado antes que eu fiz a mesma experiência depois em Cabo Verde, né? Em Cabo Verde tem uma diferença, assim,
porque em Moçambique, essas outras línguas não são dialeto, elas são línguas originais. Mas em Cabo Verde, eles falam crioulo, que é uma língua, que é um dialeto do português, que eles misturaram com as línguas. Na verdade, Cabo Verde ela foi povoada com a colonização, eram ilhas desabitadas. Mas cada um desses povos que povoaram, eles traziam a língua própria. E com o tempo, eles desenvolveram esse dialeto que é o crioulo. Assim. Então, você escuta algo, você percebe muitas palavras, assim, você entende muita coisa, mas ao mesmo tempo você vê que é outra língua. Então, tem uma beleza, assim, e eu gravei essas histórias também. E quando eu escuto muitas vezes, você começa a entender, depois que você entende o ritmo da língua. Então, eu achei muito rico ver isso, assim, ver os caminhos que a língua como algo vivo, né, vai cursando, né? Ela vai nos dois países eu cheguei e consegui olhar em retrospecto como os caminhos que a língua fez, né? Dá para fazer uma dissecação assim, lá em Moçambique, por exemplo, do tanto que tem de Portugal, tanto que tem de influência do Brasil, tanto que tem de outras línguas deles, e, e a partir disso a língua vai viva, né? Vai se transformando dessa maneira. Ô, Ângelo, e nessa sua ida até Cabo Verde, você teve alguma experiência de escuta com crianças, com as narrativas? Sim, mas foi diferente, porque eu não consegui, eu tentei fazer, foi uma viagem mais curta, assim, para Cabo Verde. Na verdade, eu estava indo visitar um amigo meu muito próximo, que é senegalês. Ele mora na Bélgica e estava indo apresentar a filha no Senegal para a família. Aí ele me convidou para ir com ele. E Cabo Verde está a 500 metros do Senegal. Então, eu fui para o Senegal e depois eu fiz essa escala na volta para o Brasil, em Cabo Verde. E depois que eu fiz esse livro com os meninos de Moçambique, me deu muita vontade de fazer em todos os países lusófonos a mesma experiência nas escolas e ter, no final, um comparativo extenso. Diferente de Moçambique, eu não consegui fazer contato antes, eu não consegui patrocínio nenhum, mas estando lá eu comecei a bater na porta de escolas. Então foi uma experiência muito mais superficial. Que em Moçambique eu fiz duas viagens, totalizando 70 dias, assim, uma de 30 e outra de 40 dias. Lá em Moçambique foram 10 dias. Oh, desculpa, em Cabo Verde. Foram 10 dias. E até eu conseguir a escola, então, assim, o período que eu tive na escola foi de 2 dias em Cabo Verde. E, e eu fiz a mesma coisa, assim, eu pedi para eles contarem, aí que eu gravei essas histórias em crioulo. Depois eu até cheguei a procurar a menina que se destacou mais dessa turma. Eu cheguei a encontrar a casa dela, voltei na casa dela, gravei. Aí sim, a mãe dela era uma contadora de histórias também. Assim, eu gravei as duas, eu tenho histórias das duas. É lindíssimo, assim. E dessa vez eu fiz em vídeo. Então tem elas têm a imagem delas contando também. E então eu tenho esse material ainda que eu não usei de Cabo Verde. Cheguei a traduzir algumas, depois encontrei uma menina lá que estava disposta a fazer a tradução para mim do crioulo para o português. Aí fiz de alguns e tá guardada essa também. Assim, eu tava querendo ver como que o livro de Moçambique se desenvolvia para ver se é possível, se tem potencial para continuar, né, nesse projeto. Assim. Ângelo, no Brasil você já fez com Não, esse específico de gravar, não. Eu sempre dou oficinas, mas dessa maneira, não. Ainda não fiz, não. Mas o Seria Brasil, então. interessante, né? Aí eu acho que seria.
caso de fazer no Brasil, em Portugal, né? Nos outros dois na Guiné Equatorial, né? Em São Tomé e Príncipe, né? Que são os outros dois africanos que falam, e em Timor-Leste, né? Que aí fecharia o pacotão. Ô, Ângelo, você é um ilustrador e você parte da narrativa para buscar essa ilustração quando você oferece uma oficina, e aí você ouve a narrativa, você sempre parte da questão das histórias? Uhum. Não, depende do tema da oficina. Assim, quando é uma oficina assim, mais técnica, por exemplo, de colagem. Outro dia eu fiz uma oficina que era eu propus às crianças para pegar histórias favoritas delas e criarem uma capa imaginária. Então, muitos já tinham essa história pronta na cabeça. Não, eu quero fazer, sei lá, o Conde Drácula. Então, assim, eu já deixava eles trazerem uma história favorita, né? O Don Quixote, e dava essa liberdade, né? Em outras oficinas eu enfatizo também a produção literária deles, né? Mesmo que oral, né? A criatividade, a imaginação, até o contrário. Depende muito do tempo que eu tenho disponível para trabalhar com eles, né? Lá em Moçambique eu tinha semanas, então foi tranquilo. Eu ia todo dia lá de manhã, era muito legal. E, na verdade, depois que eu voltei, que eu contei para eles, enquanto eu estava lá, eu falei que eu tinha essa ideia embrionária de fazer o livro, mas o livro ele foi existindo depois que eu voltei para o Brasil, né? Em 2017, assim, até acertar com a editora, até transcrever tudo, primeiro organizar todos aqueles áudios, depois transcrever e pensar num formato, e negociar com a editora, depois definir tudo. Então, o tempo foi passando, né? Passaram-se 5 anos. Teve a pandemia, que atrasou tudo. E eles foram crescendo, né? Eles sempre ansiosos, assim, eu converso com alguns deles ainda por rede social, assim, e eles sempre ansiosos em ver, assim, enfim, agora o livro ficou pronto em dezembro, então eles ainda não viram. A editora ia mandar para eles agora. E veio a variante Omicron, que era bem ali da região, né, da Moçambique, África do Sul. Então, os correios pararam de funcionar e eles ainda não viram. Então, assim, eu estou esperando muito por esse momento, assim, do livro do retorno para eles, né? Muitos deles já estão adultos, né? Já 5 anos depois, alguns tinham 15, já estão com 20. Mas eu acho que, assim, espero o momento de voltar uma terceira vez para fazer esse lançamento do livro lá, né? Que eu acho que vai ser muito legal. E também eu queria falar um pouquinho sobre a construção das imagens, assim, que eu ilustrei. Muitas das imagens eu bebi na fonte que eles trouxeram também, esteticamente. Então, assim, eu procurei dialogar com as ilustrações deles, que eles expuseram. Então, eu me deixei influenciar também como ilustrador na hora de elaborar essas imagens deles. Inclusive, na versão, no link, porque a editora deixou disponível, aberto, esses áudios, eles estão, mesmo para quem não tem o livro, pode ouvir, e as imagens que estão no site, né, acompanhando esses áudios, eu misturei as imagens do livro com imagens deles. Então, não são as mesmas imagens que estão no site, que estão acompanhando os áudios, que estão no livro. Só para saber que lá, quem tiver essa curiosidade, dá para perceber essa mistura de estilos assim nas ilustrações online. Então, assim, só para falar que a construção também das imagens teve uma contribuição forte deles, que eu deixei entrar, inclusive, nas capas do Minha Couto. Eu acho que eu estava muito aberto
muito poroso, né, em receber tudo que chegava em termos de imagem, em termos do artesanato, não só deles, mas o artesanato, as esculturas, toda a arte que ia chegando para mim deles. E agora eu tive um convite que me alegrou também muito, que é para fazer as capas de uma outra escritora moçambicana, que é a Paulina Shinziane, que ela ganhou o prêmio Camões do ano passado, e eu acabei de fazer 4 capas dos livros dela para a Companhia das Letras também. Então, acaba que é o que eu falei no começo, assim, que Moçambique me escolheu sem querer, faz parte da minha vida dessa maneira, sabe? Assim, o universo do Mia Couto, da Paulina, e essa experiência com as crianças. Então, hoje em dia, eu desenvolvi um elo, um vínculo muito forte com o país, assim, de modo geral. Muito gratificante, assim. Então, era isso que eu queria acrescentar também. Coisa boa, e eu aproveito para elogiar as imagens, as ilustrações são belíssimas, eu tive a oportunidade de ver, a forma que você também ilustra as crianças, né? No finalzinho, dá para a gente ter noção de toda essa vivacidade no momento que eles estão narrando, né? O corpinho deles, a maneira que eles estão, são realmente muito bonitas mesmo. Que bom. Eu fiz baseado nas fotos, né? Eu fotografei dessa vez. Isso. Na segunda viagem, eu sabia que ia virar um livro. Aí eu pedi para eles posarem e falei, isso aí vai virar desenho, vai virar personagem. Aí foi muito legal mesmo. Muito bom. Quero agradecer em nome do Boca do Céu, o Ângelo Abu, por essa contribuição. E contar para quem está aí assistindo que nos canais do Boca do Céu você pode ter acesso a outros conteúdos que estão relacionados aos temas do Boca do Céu desse ano, né? Então você pode seguir no Instagram, no YouTube, no Facebook e conhecer nossos outros conteúdos. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, assim, muito legal, e obrigado pelo convite. E, enquanto você falava, eu lembrei que eu esqueci de mencionar a Angola, quando eu citei os países lusófonos. Só esse parênteses aqui, depois, se não falasse, eu ia ficar remoendo aqui depois. De Angola, que é o maior deles, né? Mas então tá, obrigado. Ângelo, muito obrigada, viu? E até breve, né, na oficina que eu vou dar.